Agora, vocês sabiam que um jogador de futebol brasileiro foi torturado durante a ditadura militar? E a família sempre escondeu a história para não prejudicar os irmãos dele, que também eram jogadores. Pois é, conheça agora a história secreta do irmão de Zico. Esta casa na rua Lucinda Barbosa, número 7, em Quintino Bocaiúva, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, já apareceu em muitas reportagens. Aqui nasceu o Zico e viveram outros dois grandes jogadores do futebol brasileiro, Antunes e Edu, dois irmãos do Zico da família Antunes Coimbra. Mas a família ainda tem um quarto jogador, o Nando, que teve a carreira bruscamente interrompida, numa história que ficou guardada por 40 anos. Isso aí estava meio escondido e hoje está se podendo trazer à tona, né, o sofrimento. Muitos se foram, né? E os que ficaram têm obrigação de até para orientar vocês na defesa de amanhã ter uma ameaça. 1964. O Brasil vivia os primeiros momentos de uma ditadura militar que duraria 20 anos. João Goulart tinha sido deposto e o presidente da República era o Marechal Humberto Castelo Branco. Mas as mudanças políticas quase não afetavam o prestígio do futebol bicampeão mundial. Mesmo em início de carreira, o centroavante Antunes já fazia sucesso no Fluminense. 2 anos mais novo, Nando estava dividido entre a bola e os livros. Jogava no Fluminense e cursava a Faculdade Nacional de Filosofia. Eu e minha irmã fizemos concurso para o PNA, o Plano Nacional de Alfabetização, do grande Paulo Freire. A minha irmã era coordenadora e eu professor. Mas foi muito rápido, né? Porque entrou a ditadura, foi o primeiro ato no Rio deles, se não me falha a memória, foi extinguir o PNA e considerar todos subversivos, né? Aí quando o Nando fala da Faculdade de Filosofia, foi por conta disso, né? A Faculdade Nacional de Filosofia era a antiga Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ, era um celeiro de pessoas que desenvolviam ideias, como eles perseguiram artistas, intelectuais de uma maneira geral. Mas Nando fugia à regra dos intelectuais da época. Apesar da formação, era muito mais um jogador de futebol. Eu era mais driblador, né? Eles muito mais habilidosos, né? Outro tipo de jogo. Era bom? Pô. É? Marcar com ele só na mão. Você Muito jogava difícil. mais atrás, né? E o canhoto é mais difícil. Quando o canhoto é habilidoso, é uma tristeza. Não é brincadeira marcar o canhoto habilidoso, não. Era um jogador que tinha uma ótima perna esquerda, de uma boa habilidade. E gostava de driblar. Ele gostava de driblar, gostava de ir para cima. A gente brincava muito com ele, porque tinha vezes que ele jogava e ele falava, pô, driblei pra caramba, deu um show. Quanto foi? 6-0 adversário. Mas não importa, eu dei um show. Peguei a bola, brinquei. Nando viveu os melhores momentos da carreira no Ceará, em 68. É o meu segundo clube, é uma paixão que eu tenho. Aliás, estou até aqui com a camisa, ó, cobrindo o coração aqui. Ceará. E ali, Nando poderia ter ficado. A transferência para o Belenenses de Portugal expôs o problema que acabaria com a carreira dele. Nando vinha sendo vigiado pela ditadura militar brasileira desde os tempos da Faculdade de Filosofia. E a proximidade com a prima Cecília Coimbra, ex-colaboradora do Movimento Revolucionário 8 de Outubro e hoje presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, fez dele um inimigo em potencial do governo. Poucos meses depois de chegar a Portugal, Nando foi dispensado, não por um treinador ou por um dirigente, mas pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado da ditadura de Antônio de Oliveira Salazar. Chegaram já demonstrando que eles queriam falar comigo, não era nada de futebol. E eles falaram que tinham muita informação de outras atividades minhas no Brasil. Pô, aí eu gelei, né? Aí já veio na cabeça, né? O filme já passou. Aí no dia seguinte um diretor me pressionou, sabia que eles tinham ido. Eu falei, eu tenho que vir embora, né? De volta ao Brasil, Nando acabou preso pelo Departamento de Ordem e Política Social, o DOPS. E passamos 2 noites, 2 dias, com a cara na parede, com a mão na cabeça. E o braço aí começava a descer, eles vinham com aquele mosquetão nas tuas costas, né? E xingando. E toda hora levavam a gente para a sala de tortura, né? De interrogatório. Os ecos daquelas celas na rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda frequentam a cabeça
deste homem de 66 anos. E o mais terrível não foi nem comigo, eram os gritos alucinantes das mulheres na madrugada. Vocês não fazem ideia do que é. Nando ficou preso durante 5 dias, para desespero dos pais e dos irmãos mais famosos. E meus irmãos Edu e Antunes foram para a porta da PE, pediam para ser preso junto comigo. Foi terrível. O Coronel Homem de Carvalho, que na época o cara era América doente, o Edu, foi ele que mandou soltar o Nando, porque eles não iam soltar o Nando. A única coisa que eu lembro desse episódio foi o dia que ele chegou em casa, né? Estava totalmente desfigurado, ninguém conhecia ele. E aí, meus irmãos, quando ele saltou em casa, ó, o Nando tá aí nós fomos lá ver. Só que ninguém deixou, meus pais tiveram que levar ele para uma outra casa para dar banho, para tirar a barba, botar ele, porque ele está muito debilitado. Nando ainda tentou voltar ao futebol no Gil Vicente de Portugal, mas logo desistiu da carreira para preservar os irmãos.